E aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha quem está na área. Sim, sou eu, professor Guilherme De Luca. E hoje falaremos de mais um tema importante: evolução histórica do direito do trabalho. Vem comigo para essa jornada, vem comigo para essa aventura a partir de agora. Acompanhe! Evolução histórica do direito do trabalho. Sociedade é industrial. O trabalho é toda atividade desenvolvida pelo homem para promover o seu sustento e produzir riquezas. Ao longo do tempo, diversas foram suas formas, que variam conforme as condições históricas que vigoraram em cada época. A história do trabalho começa exatamente quando o homem percebe que é possível utilizar a mão de obra alheia não só para a produção de bens e proveito próprio, mas também como forma de produzir riquezas. Dessa maneira, o trabalho se desenvolve e torna-se dependente e ligado a relações sociais e econômicas vigentes em cada período histórico específico. Escravismo, feudalismo e capitalismo podem ser considerados como marcos históricos definidos na evolução das relações econômicas e sociais e, consequentemente, na evolução do trabalho humano e das suas formas de proteção. No período histórico, que pode ser caracterizado como de sociedade pré-industrial, tem início nos primórdios da humanidade e vai até o final do século XVIII, quando se inicia a chamada Revolução Industrial, várias são as formas de trabalho encontradas, das quais podemos destacar, em momentos distintos, a escravidão, a servidão e as corporações de ofício. Até pelas características de cada uma dessas formas de trabalho, não há na sociedade pré-industrial como se falar de um sistema de normas jurídicas, proteção ao trabalhador e muito menos em direito do trabalho. Em todas as sociedades que nesse período histórico adotaram a escravidão como modo de produção, o trabalho era executado porque, em razão da sua própria condição, era destituído de personalidade, sendo equiparado à coisa incapaz de adquirir direitos e de contrair obrigações. Logo, resta evidente que a escravidão era absolutamente incompatível com a ideia de direito. A condição de escravo era da mais absoluta inferioridade jurídica em relação aos demais membros da sociedade, homens livres, para que o trabalho era visto como impróprio e até desonroso. Durante a Idade Média, a principal forma de prestação de trabalho era realizada pelos camponeses. A servidão, apesar de não apresentar grandes diferenças em relação à escravidão, pois os trabalhadores ainda não tinham condições livres, caracterizava-se por uma certa proteção política e militar prestada ao servo pelo senhor feudal, dono das terras. Os servos eram obrigados a entregar parte da produção como preço pela fixação na terra e pela defesa recebida, sendo que os senhores feudais detinham um poder absoluto no exercício do controle e organização do grupo social. Não havia, portanto, como se falar em direito dos trabalhadores. Com o declínio da sociedade feudal e, consequentemente, o desenvolvimento do comércio, atividades urbanas, como o artesanato, foram estimuladas. Inclusive, surgiram os artesãos profissionais, sendo que muitos deles eram os antigos servos, que tinham algum ofício e até então o praticavam exclusivamente para os seus senhores. Visando assegurar determinadas prerrogativas de ordem comercial e social, os artesãos fundaram associações profissionais, dando início às chamadas corporações de ofício. Nelas, agrupavam-se os artesãos ou comerciantes do mesmo ramo em determinadas localidades, compostas pelos mestres, pelos companheiros e pelos aprendizes.
A disciplina dessas relações de trabalho era prevista em estatuto próprio de cada corporação. Nas corporações de ofício, a produção era integrada, mas ainda não havia uma ordem jurídica semelhante ao direito do trabalho, embora existisse maior liberdade do trabalhador. Com o surgimento dessas corporações, a vida econômica e social sofreu uma profunda transformação. E ainda assim, não se podia falar em liberdade de trabalho, pois a sua estrutura baseava-se no controle não só profissional, mas também pessoal, o que o mestre exercia sobre os trabalhadores a ele subordinados. A corporação impunha diretrizes fundamentais que subordinavam seus integrantes e tinham seus ofícios, por ela, limitados e regulados. Durante este longo período histórico, inexistiu qualquer sistema de proteção jurídica aos trabalhadores. E, consequentemente, não se pode falar em direito do trabalho. Sociedade industrial. O declínio da sociedade feudal, o crescimento das cidades e o desenvolvimento e ampliação do comércio levaram a Europa Ocidental, a partir de meados do século XVIII, a um extenso processo de transformação. Marcou o estabelecimento do sistema capitalista como modelo econômico dominante. O acúmulo de capitais pela burguesia permitiu investimentos na produção, que propiciaram o aperfeiçoamento das técnicas e a invenção e desenvolvimento das máquinas, capazes de fabricar milhares de produtos em pouco tempo. As mudanças na forma de produção levaram a uma grande transformação socioeconômica, que em seu conjunto denominou-se como Revolução Industrial. Sob o aspecto social, a sociedade tipicamente rural se transformou em uma sociedade urbana. Na economia, a produção que até então era artesanal passou a se aperfeiçoar por meio de métodos produtivos e avanços tecnológicos, passando a ser uma produção em larga escala. As pequenas oficinas dos artesãos foram sendo substituídas pelas fábricas. As ferramentas foram sendo substituídas pelas máquinas. No lugar das tradicionais fontes de energia, passaram a ser utilizados o carvão e a eletricidade. Como consequência das mudanças sociais e econômicas, as relações de trabalho também se modificaram. A Revolução Industrial fez surgir o trabalho humano por conta alheia e subordinada. Significou uma cisão clara e definitiva entre os detentores do meio de produção e os trabalhadores. Com o objetivo de ampliação do mercado consumidor e de obtenção de uma lucratividade cada vez maior, os donos das fábricas queriam mais liberdade econômica e mão de obra barata para trabalhar nas suas fábricas. Pagava-se o menor salário possível, enquanto se explorava ao máximo a capacidade de trabalho dos operários. O liberalismo econômico, aliado ao não intervencionismo do Estado nas relações econômicas e sociais, ou Estado liberal, e ao individualismo, que marcava o campo jurídico de então, todos frutos da Revolução Francesa, fez que a desproporção de forças de trabalhador frente ao empregador se agravasse, o que gerou uma realidade de grave injustiça no modelo das relações de trabalho e levou ao surgimento da chamada questão social, ou seja, a luta entre capital e trabalhador, derivado do estado de extrema exploração que se encontravam os trabalhadores. O sistema jurídico derivado da Revolução Francesa, fundado em conceitos abstratos de liberdade e igualdade, permitiu, como decorrência da Revolução Industrial, surgimento de um cenário de extrema injustiça social, na qual a natural desigualdade econômica entre as partes das relações de trabalho
eram acentuadas. A crise social se agravava e mesmo aqueles que defendiam o liberalismo começaram a perceber que o Estado não poderia permanecer por muito mais tempo, sem atender aos anseios da sociedade e sem intervir nas relações individuais, a fim de assegurar uma igualdade jurídica entre os trabalhadores e empregadores, sob pena de comprometer a estabilidade e a paz social. Este debate ideológico que surgiu na época e que se fundamentou na valorização do trabalho e na necessidade de modificação das condições de exploração em que se encontravam os trabalhadores, levou à publicação, em 1848, do Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Hegel, na qual ideais do socialismo científico são difundidas. E ainda a publicação pelo Papa Leão XIII, no final do século XIX, da encíclica Rerum Novarum, caracterizada como o marco do surgimento da doutrina social na Igreja Católica. As ideias defendidas em tais documentos tiveram grande relevância no surgimento do direito do trabalho, à medida que contribuíram para que o Estado percebesse que não podia deixar de regular as relações de trabalho, a livre negociação das partes interessadas, passando então a intervir na ordem econômica e social e a fixar normas ativas com condições mínimas de proteção que deveriam ser respeitadas pelos empregadores. A evolução histórica do trabalho humano leva ao surgimento de uma legislação estabelecendo normas mínimas de proteção ao trabalhador, cuja importância foi aumentada com a evolução econômica e políticas dos países. O trabalho assalariado e subordinado, que caracteriza a relação de emprego, passou a ser regulado de forma ampla, estando sujeito ao mecanismo de proteção contra eventuais arbítrios do empregador, ou seja, houve limitação da vontade das partes à medida que não poderia mais negociar livremente as condições de trabalho. Surge assim o direito do trabalho, substituindo a igualdade pura pela igualdade jurídica como regra de direito, impõe o interesse geral sobre o particular, sem que, entretanto, se anule o indivíduo. O direito do trabalho se fixa como estrutura de proteção do trabalhador e entra num processo de evolução contínua e dinâmica, tendo em vista a própria dinamicidade das relações sociais e econômicas que deles são inseparáveis. Gente, acho que por hoje já deu. Tá na hora de dar tchau. Logo, espero você aqui novamente. Gostou desse vídeo? Se inscreva no meu canal, @Prof. Guilherme De Luca. Deixe seu like, deixe seu comentário e mande para os seus amigos. Espero você no próximo vídeo. Tchau!